seu nome, que o Senhor nos dê essa graça. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, que o Senhor nos dê essa alegria. Bendito sejas tu, Senhor. Graças a Deus. Graças ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 37, versículos 1 a 5. Essa história aqui que nós vamos ver hoje, e que vai nos dar base para falar sobre estabilidade afetiva. Afetiva de afeto, né? E a estabilidade afetiva produz uma estabilidade emocional. As pessoas que estão bem nos seus sentimentos, em relação a se sentirem amadas, nós estamos vindo de uma construção nas mensagens, nas semanas temáticas, falando sobre espiritualidade durante várias semanas, espiritualidade que é construída e mantida por meio da oração secreta, da intimidade com Deus. É ali que se constrói uma espiritualidade. A decorrência dessa construção de espiritualidade, o reflexo disso é gerar uma estabilidade na vida. É ser uma pessoa madura, uma pessoa que sabe lidar com os conflitos, que sabe enfrentar as dificuldades e se posicionar corretamente, que toma decisões sábias. Uma pessoa que quando tem desafios não teme, vai lá e enfrenta os desafios, seja para conquista, seja para solucionar alguma coisa. Então a espiritualidade reverte nisso. E essa reversão fica configurada quando existe estabilidade afetiva. Quando é uma pessoa que se sente amada e que ama. O Evangelho está apoiado nisso, no amor. Se sente amado e se ama. É uma pessoa que está bem. É uma pessoa que tem a cabeça no lugar, a despeito do que acontece. E eu escolhi essa passagem, essa história bíblica, que quando eu cito o nome ou quando indico o capítulo, você já identifica uma parte do enredo, que é a história de José. Como uma história de alguém que tinha tudo para ser uma pessoa desestabilizada, que tinha tudo para ser uma pessoa fracassada. Aquele tipo de gente que olha ao redor e diz, as coisas, o vento está soprando contra mim, as coisas, parece que Deus me deixou, parece que eu estou sozinho nesse mundo, ninguém me quer, ninguém me ama. Mas não foi isso que aconteceu. O final da vida de José é um final de glória. Vamos olhar o texto. Gênesis capítulo 37, eu poderia ler muitas partes do texto, mas apenas os 5 primeiros versículos. Jacó é Israel, habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Vamos orar. Nos ajude, Senhor, para que a nossa mente, o nosso coração sejam bem solidificados ao ouvir essa palavra. Que venha por meio dela o Espírito da revelação. E esse teu Espírito nos ensine a caminhar para sermos pessoas estáveis quanto à afeição e quanto à emoção. Nos ajude, Pai, a vivermos de uma forma
que reproduza a conquista que José teve, de uma maneira que os atos dele sejam para nós algo didático no nosso comportamento, na nossa postura. Nos dê graça, Pai. Abençoe cada pessoa que está aqui. Eu não sei exatamente o contexto de vida de cada um, as coisas que estão passando em suas mentes, em seus corações, como que eles deixaram suas casas hoje, como é que está a vida financeira deles, o relacionamento familiar, como eles estão se sentindo. Mas eu tenho certeza que o Senhor, pela mesma palavra, pode aplicar de maneira diferente a cada um e trazer resposta, solução e tratamento. E eu quero lhe pedir isso, Senhor, que a tua palavra, que se encaixe em qualquer pessoa que abre o coração e que pode ocupar a forma que for necessária, ela tenha essa ação hoje na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado pela atenção dos irmãos, e vocês podem tomar os seus lugares. Bendito seja Deus. A história desse moço aqui, José, ela está repleta de ensinamentos. É muito mais do que teoria, são ensinamentos práticos que norteiam como que nós podemos passar por adversidades e mesmo assim sermos efetivos. Indica que nós caminhamos na direção de conquista e de vitória quando nosso coração, a nossa mente estão bem. E que o temor a Deus, o conhecimento de Deus e a fé em Deus, a valorização dos seus princípios, é a receita para que nosso coração e nossa mente estejam bem. José foi esse tipo de pessoa que, mesmo passando pelas maiores agrúrias que alguém pode passar, se manteve numa posição, num comportamento, numa atitude que criou um pano de fundo para construir felicidade e prosperidade. Que todo mundo quer ser feliz, ser próspero, ter realização. Tem um caminho para chegar lá. E José trilhou esse caminho, e através dessa história nós podemos também andar por essa vereda, percebendo que adversidades e adversários não são impedimentos, pelo menos não são impedimentos finais, não são conclusivos na ação de nos impedir de chegar lá. Diga para o seu irmão: você pode chegar lá. Qualquer pessoa pode chegar lá. Qualquer pessoa pode chegar no lugar da felicidade, da prosperidade, se seguir o caminho certo. O grande problema de muita gente é que eles inventam os seus caminhos, eles querem andar do seu jeito, fazerem as coisas da maneira que eles acham que é melhor, que eles sentem, que eles pensam, e acabam andando na carne, porque toda a ação produzida pelo sentir humano, toda ação produzida pelo raciocínio humano, destituído dos valores divinos, é um andar na carne. Toda decisão, todo comportamento, toda palavra que não está associada com valores de Deus é andar na carne. A Bíblia apresenta que nós podemos andar na carne e andar no Espírito. E dependendo da escolha que fazemos, nós vamos ter os resultados na nossa vida. Irmãos, francamente, vamos olhar para o nosso lado na vida e vamos ver que o mundo está caminhando de mal a pior, vamos ver que as famílias estão se deteriorando, vamos ver que a qualidade de vida, e eu digo mais do que a qualidade de vida física, embora essa também, está cada vez ficando pior na vida das pessoas. Emocionalmente, a sociedade está doente, as famílias estão doentes, as pessoas estão doentes. Paralelamente a isso, nós temos visto cada vez mais pessoas desrespeitarem Deus, colocarem Deus de lado, os valores de Deus de lado, e não atenderem aos seus princípios. Então as coisas se somam,
José não deixou Deus de lado na sua história. José, embora ele em nenhum momento se apresenta assim como um pregador, ele não cita nenhuma fala de, Abraão, ele não cita nenhuma fala de Moisés, ele não está preocupado com essa teologia, com esse formato religioso, mas as atitudes, os comportamentos dele pregam uma mensagem de alguém que teme a Deus. As atitudes, os comportamentos, as reações que ele tem, tanto diante de circunstâncias da vida, como diante de afrontas de adversários que se levantam sem causa contra ele. A forma que ele vive mostra que ele é um homem que confia em Deus, que tem fé em Deus, que teme a Deus. E isso é acessível a todo aquele que desejar. Viver dessa maneira é algo completamente viável. Eu já disse o fim lá, esse homem, ele foi um homem bem sucedido. Ele chegou a uma posição mais elevada, socialmente falando, e consequentemente, economicamente falando. E ele teve uma família abençoada. Ele chegou lá em cima, no topo, que alguém podia chegar na sua época. Mas ele não chegou lá porque ele herdou isso. Ele não chegou lá porque deram para ele de mão beijada essa situação. Mas ele, em meio a todas as intempéries de vida que se manifestaram contra ele, ele se mostrou alguém efetivamente bem resolvido. E ele tinha tudo para não se sentir amado. Ele tinha tudo para se sentir desprezado, ele tinha tudo para se sentir rejeitado. Hoje eu vejo algumas pessoas que sofreram algum abuso, que não tiveram um lar ideal, que tiveram algum problema e justificam o seu fracasso com isso. E a própria sociedade justifica o fracasso dessas pessoas como uma vítima social. Afinal de contas, não teve uma família, não teve oportunidades, não teve uma situação. E por isso, ou delinqua, ou então se perde na vida. E a sociedade justifica, as próprias pessoas justificam isso, sem considerarem que é possível, como José, viver todas as adversidades possíveis e imagináveis, e mesmo assim se manter uma pessoa que alcança a posição, que se gradua e que chega aonde alguém pode chegar. José, esse modelo é extraordinário. Pensar na vida desse jovem. Eu já preguei algumas vezes aqui na igreja séries de mensagens sobre José. Então jamais eu vou tentar hoje em uma prédica, em uma pregação, esgotar o assunto. Mas eu quero olhar para a história de José hoje, pensando alguns detalhes do seu comportamento, da sua atitude. Eu quero olhar nessa ótica de que alguém que teve uma estabilidade afetiva, sentimentos e mente, uma estabilidade emocional em meio aos conflitos e dificuldades, e por isso se tornou uma pessoa produtiva, porque teve essa estabilidade. Então quem é afetivamente resolvido se transforma em alguém efetivo no que faz. Efetivo de produzir, de realizar, de fazer, afetivo de sentir, de estar equilibrado emocionalmente. Vamos olhar para essa história, fazer algum nuance. Tudo começou na vida dele quando ele tinha 17 anos, então ele era um adolescente. Ele era ainda mais na cultura daquela época que se tornava um jovem na fase adulta depois dos 30 anos de idade. Diante do conceito cultural da época. Então aos 17, mais do que hoje, ele era um adolescente. Ele era um moço que começava a nascer os pelos da barba, era um moço que começou a engatinhar numa visão do que é uma vida adulta. Ele é simples, parece um moleque, a gente olha para ele, por exemplo, quando ele tem um sonho, ele fica todo saltitante e vai contar o sonho para o seu pai, vai contar o sonho para os seus irmãos. Ele não tem reservas, ele não tem filtro próprio da adolescência. Ele não avalia, isso é melhor, não, eu tenho que guardar, não,
não é momento, é momento. Ele não tem nada disso. Ele tem 17 anos de idade, é um jovem. E aos 17 anos, ele experimenta ódio sobre a vida dele, rejeição, abandono. Ele é totalmente desprezado pelos seus irmãos. E os leitores da Bíblia sabem da história, que os seus irmãos, por o odiarem, primeiro fizeram um plano de matá-lo, e jogaram ele dentro de um poço, sem água, mas de um buraco na terra, para que ali ele morresse, para que ali ele vivesse suas últimas horas de vida. Ele foi jogado no poço. Mas eu preciso que você me ajude nessa mensagem, acompanhando o raciocínio e imaginando os sentimentos daquele adolescente jogado, as lágrimas nos olhos, a dor na mente, a rejeição. Meus irmãos fizeram isso comigo, eu nunca mais vou ver meu pai, eu nunca mais vou ver minha mãe, eu nunca mais vou ter a cama quente e o todinho de manhã. Ele está ali naquele poço escuro, sem perspectiva, sem saber o que fazer, e sem a bagagem de uma vida adulta, de uma vida madura. Ele não é um velho que está pensando, bom, morrer eu vou mesmo, já está chegando os meus dias. Não, ele tem sonhos, evidentemente. Ele pensava em casar, ele pensava em ter filhos, ele pensava, como todo adolescente, o que eu vou ser na vida. Ele está construindo tudo isso e de repente isso é interrompido por quem? Pelos seus irmãos, que o odeiam. E odeiam porque tem ciúmes dele, porque tem inveja dele. Mas não é o ódio só do irmão mais velho contra o caçula. Eu sei o que é isso. Não é aquele ódio bobo, não é aquela raiva boba, aquela cisma. É uma cisma vingativa, opressora, destrutiva, a ponto de planejar, vamos matá-lo e de colocá-lo nessa situação. Mas aí os seus irmãos têm uma grande ideia. Para que nós vamos matá-lo? Vamos ganhar um dinheiro com ele e vamos vendê-lo como escravo. E está passando uma caravana de mercadores egípcios, vendedores egípcios, que andam com todo tipo de bugiganga. Eu já trabalhei assim. Eu tinha uma Brasília, e eu trabalhava no interior de São Paulo, para lá e para cá com a Brasília, desde computador até papel higiênico, encontrava tudo na minha Brasília. Era uma Brasília, um shopping antigo. Era um shopping, tinha de tudo na minha Brasília. Então passaram os mercadores que vendiam de tudo, e vendiam gente também, e compravam pessoas para serem expostas no mercado público lá do Cairo. Na época o Egito não era Cairo a capital, mas lá do Cairo, e levavam pessoas que ficavam expostas, acorrentadas, algemadas, e os outros passando, procurando um bom escravo para cuidar dos animais, para limpar a casa, para servir. E os irmãos pensaram, vamos vendê-lo a esses egípcios mercadores. E venderam um adolescente. Agora viaje comigo novamente. Imagine aquele adolescente agora acorrentado, algemado, vendo seus irmãos receberem um dinheiro e sendo arrastado para caminhar naquela região desértica, debaixo do sol, como um animal puxado. Enquanto seus senhores estavam montados nas montarias, nos animais, eles eram acorrentados e levados em bando, caminhando horas, talvez dias até, ao destino. Agora entre no interior daquele adolescente, e nos sentimentos que estão sendo criados dentro dele, na dor, rejeitado, e agora humilhado, e agora tornado escravo. E 2 vezes ele foi vendido como escravo, porque esses mercadores chegam no Egito e expõem a mercadoria ao público, e vem um homem do alto comando do Egito, Potifar, e ele fala, eu quero comprar esse, embrulha, tem desconto? Deixa eu ver os dentes dele, ele é saudável? Eu preciso de um bom escravo. E ele está ali, 17 anos, vendo tudo isso, ouvindo tudo isso. Tanta gente, por muito menos, tem a sua vida emocional completamente dilacerada. Quanta gente, por muito menos,
se sente vitimizada na vida pelos problemas que tem, pelas lutas que sofre. Quanta gente! Gente às vezes madura, gente que já devia ter experiência, gente que já devia olhar as coisas de cima para baixo, não de baixo para cima. Mas esse moço de 17 anos está sob todas essas pressões e não para por aí, levado como escravo por causa de injusta calúnia levantada contra ele. Ele é tido como um abusador sexual, coisa que ele nunca foi, nunca fez, nunca pensou em fazer. E por causa disso ele é condenado à prisão. Agora é um jovem, um adolescente que já começa a ficar um pouco mais velho, mas ainda é um jovem. E é um jovem rejeitado, abandonado, vendido, odiado, escravizado e agora prisioneiro. E não basta, e não para por aí o infortúnio desse jovem. Mas eu preciso que você vá escutando tudo isso lembrando. Ele estava bem emocionalmente. Ele estava bem afetivamente. E nós vamos ver daqui a pouco nas reações, nas ações dele, que o que eu estou falando é verdade. Como se não bastasse ser prisioneiro, lá na prisão ele interpreta sonhos de um padeiro que estava preso, de um copeiro do rei que estava preso. Ele se torna amigo dessas pessoas e essas pessoas se tornam amigos dele. E quando um desses é solto e volta às suas atividades no palácio, ele saiu de lá só com um pedido de José: lembre-se de mim quando chegar lá. Lembrou? Não, esqueceu. Sofre ingratidão. Ele era tão verme no conceito das pessoas que não merecia nem ser lembrado. No conceito das pessoas, não o que ele pensava de si, não como ele reagia no interior diante das adversidades. Como é difícil hoje em dia, uma sociedade cheia de mimimis, cheia de pessoas fracotas, gente frágil, gente que qualquer probleminha já está deprimido, já está angustiado, é tarja preta para cá e para lá, que não tem café no bule, que não sabe se posicionar, porque falta fé, porque falta confiança em Deus, porque falta princípios, porque falta valores, vive em crises. Esse moço tinha tudo para estar assim. Mas daqui a pouco eu começo a mostrar para vocês as atitudes dele, e você vai ver, ele não estava assim. O exterior dele estava sendo corrompido, mas dentro ele estava se renovando a cada dia. Ele passa por um martírio de 13 anos. Essas situações que eu estou falando para vocês duraram 13 anos. Não foi da noite para o dia, não foi uma semana. Ele não passou uma semana de descaso, de sofrimento e pronto, a vida desmoronou. Ele não teve a morte de um parente querido e pronto, agora vou viver angustiado o resto da vida. Não, ele teve muito mais do que isso. Ele teve a família inteira distanciada dele. O ódio dos seus irmãos, a acusação falsa, a escravidão, o abandono dos seus amigos, o esquecimento. Ele passa por tudo isso. Antes de eu chegar no que interessa, o que interessa mesmo são os comportamentos dele, que mostram a possibilidade de nós afetivamente estarmos bem diante de todo tipo de tragédia, e com isso nos tornarmos efetivos naquilo que nós fazemos, produtivos no que nós fazemos. É isso que interessa. Mas antes de chegar nisso, eu quero te ensinar como atrair a fúria do inferno. Você que está achando que a tua vida está meio tranquila e quiser fortes emoções, então eu vou te mostrar o caminho para você fazer com que a artilharia pesada de Satanás se volte contra a sua vida. E é lógico que numa colocação de analogia, fazendo uma comparação dos fatos, quando eu digo isso, eu estou dizendo que o comportamento dele, pelo menos em 3 dimensões, atraiu o ódio das pessoas, atraiu tudo o que ele passou. Foi o comportamento dele, foi a atitude dele, foi a forma que ele vivia.
E é lógico que eu estou dizendo então, que naquela época, embora um contexto físico, mas havia um mundo espiritual, e Satanás estava no controle das coisas, como hoje. Acontecem as coisas no mundo físico, mas existe um mundo espiritual. E Satanás está controlando esse mundo espiritual. O mundo jaz no maligno. As coisas dessa vida foram entregues a Satanás, e ele está regendo. Só tem uma forma de escapar dele. Você já está deduzindo, depois eu falo. Só tem uma forma de ficar fora desse contexto maligno. Se José fosse um adolescente comum, que frequentava McDonald's, jogava videogame, torcia para o Corinthians, ele não teria nenhum dos problemas que teve. Se ele fosse um adolescente comum, que estava preocupado com quantas fica, quem que eu pego, onde eu beijo, onde eu saio, quero ter experiência. Se ele fosse esse tipo de adolescente, ele não teria esses problemas. Ele estaria em paz e amor. Meu coraçãozinho com asa, irmão. Ele estaria em paz e amor com o inferno. Então, se você quiser ter paz e amor com o inferno, não faça nada do que ele fez. Não seja como ele foi. Você vai evitar problemas temporais. Não diz que você vai ser feliz. E eu adianto, você vai para o inferno depois que morrer. Porque o diabo vai cuidar do que é dele. E vai cuidar nas labaredas do fogo de sofrimento eterno. Eu não acredito. Outro dia eu falei com uma pessoa, ela já começou assim, eu não acredito em inferno. Falei, problema teu, ele existe, você vai acreditar quando chegar lá. Porque eu também às vezes eu perco a paciência. Às vezes, quase sempre. Acredite ou não, acredita agora, escapa, ou não acredita agora e depois vive lá toda a eternidade. Você que sabe. Quiser viver paz e amor com o diabo, não faça o que ele fez. O que ele fez? Primeira coisa que ele fez, não concordou com o erro. Não concordava com coisa errada e se posicionava. Não, agora pensa bem, viver num mundo todo errado. O mundo está todo errado ou não está todo errado, gente? Viver num mundo todo errado, vai ver coisa errada toda hora. Olha comigo o texto, capítulo 37, o versículo 2. José tinha então 17 anos, estava cuidando do rebanho do seu pai com seus irmãos. Ele era o caçula, ele era o menor, então ele andava com os irmãos mais velhos. E os irmãos mais velhos aprontavam umas. E o que ele fazia? Ele ia lá e contava para os pais. Bem típico do adolescente, mas do adolescente que é a coisa certa. Não pensava, não planejava, não escolhia a hora. Fica imaginando o menino chegando em casa, pai, você não sabe o que Simeão fez hoje. Que foi? Ele levantou a saia de uma menina, pai. E você não sabe o que Judá aprontou. O que ele aprontou? Ele brigou com o cara e deu um soco no cara. E você não sabe o que Levi fez. E aí por diante. Ele contava tudo. Por quê? Ele via o erro. Ele não se tornava omisso, escondido. Não estou vendo nada. Não tenho nada que ver com isso. Deixa para lá, rabinho preso. Está me devendo, carta na manga. Eu não conto nada e depois, quando eu errar... Não, porque ele não tinha projeção de errar. Ele via o que era errado, ele denunciava o que era errado. Ele falava, ele apontava. Ele não tinha medo se teria consequências sobre ele. Ele falava. Ele não estava preocupado que se iam odiar, se iam desprezar, se iam jogar ele num buraco. Ele nem imaginava isso. Ele não se preocupava, mas ele via o que era errado e ele falava, está errado. Não é assim, não pode ser desse jeito. Ele está completamente em harmonia com a doutrina bíblica. Completamente. A palavra de Deus diz em Efésios que nós temos que não praticar as obras do mal, mas
condená-las. Não é só não pecar, é condenar o pecado. Não é só não fazer, é denunciar o que está sendo feito errado. Viver no mundo errado, condenando o que está errado, atrai a fúria do inferno. O diabo, se eu puder destruir, eu destruo, ele pensa. Se eu conseguisse, mas graças a Deus, a Bíblia diz, se nosso inimigo pudesse, ele nos engoliria vivos. Mas eu te adianto, já te adianto, eu já quero aqui, ainda vou falar mais duas coisas que atraem a fúria do inferno. Estou na primeira, mas eu já te adianto aqui, é maior o que está em nós. É maior o que está em nós. Ainda que o mundo inteiro se levante contra José, tem um Deus que por 2 vezes é dito na história dele, Deus estava com ele. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa, seja uma pessoa abençoada. Você quer arrumar problema com o diabo? Seja e se sinta uma pessoa abençoada. E viva como uma pessoa abençoada. José era essa pessoa abençoada. O versículo 3 e 4 diz que ele era o filho mais amado, que ele ganhava presentes especiais do seu pai, e que por isso seus irmãos se encheram de inveja e o odiaram. Sabe, quando você se sente abençoado, é abençoado, se sente amado, é amado, vai ter, fala para o seu irmão, olho gordo. Eu não sei de onde vem a expressão olho gordo, podia ser olho magro. Não sei, mas vem aquele olhar de inveja, aquele olhar de desprezo. Sabe, os fracassados, eles se realizam quando conseguem ver alguém mais fracassado que eles. Então os fracassados estão sempre trabalhando pelo fracasso dos outros. Os fracassados dormem pensando no erro dos outros, no fracasso dos outros, no sofrimento. Tomara que aquele cara, aquela mulher que é justo, que é íntegro, caia. Tomara que erre. Eles vivem assim. E esse mundo está cheio de gente desse jeito. Não aqui, não, nem na tua casa, na casa dos outros, na igreja dos outros. Aqui não. Mas está cheio de gente fracassada, que se realiza quando vê alguém sofrendo, que tem prazer em ver outros se darem mal. Ele era um abençoado. Terceiro, quer viver em paz e amor com o inferno? Não sonhe. Não sonhe, não projete coisas na vida, não assuma os seus sonhos. No versículo 5 do capítulo 37, diz que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Na sequência diz que ele contou ao seu pai. Quando ele conta, ele está assumindo o sonho. O sonho o colocava numa posição elevada. O sonho dizia para ele que ele seria alguém importante. Ele não tinha nem muita noção na sua adolescência, 17 anos, o que significava aquele sonho. Mas ele sonhou e já foi contando. Eu vi 12 feixes se dobrando diante de mim. Os irmãos dele entenderam na hora, matutos. O que você está dizendo, que você vai dominar sobre nós? Que você vai ser mais importante que a gente? Você está louco? E aí o odiaram mais. Não sonhe, não projete. Você quer viver em paz e amor com o inferno? Deixa a sua família ir para a mediocridade. Tenha o teu caráter manchado. Viva uma vida desonesta. Seja medíocre como a média, como a maioria. Não sonhe, não projete coisas elevadas. Não tenha a postura de querer ser o melhor pai, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor profissional na sua área, o melhor amigo dos seus amigos. Não tenha a postura de querer ser um grande pastor, no sentido grande de testemunho, de referência. Não projete, não sonhe coisas desse tipo. Não sonhe ter um caráter ilibado, ser referência para os jovens. Não sonhe nada disso.
seja medíocre, vai com a turma, vive como eles vivem. Seja essas pessoas desvairadas dessa sociedade perdida. Pronto, você vai estar em paz e amor com o inferno. Pronto, você não vai para uma cisterna, por um poço jogado pelos seus irmãos. Não, fica tranquilo. Você só vai para o inferno depois que morrer. Só isso. Por enquanto aqui é capaz até de você comer alguns pãezinhos de ló. É até você se deliciar com algumas curtições. Ele sonhou. Ninguém acreditou nele. Pelo contrário, tiveram raiva dele, odiaram ele, por causa dos seus sonhos. Então as pessoas que sonham e assumem os seus sonhos, elas atraem a fúria do inferno. Agora é muito importante nesse contexto, porque eu fico ouvindo algumas músicas sobre sonho, eu vejo pessoas falando sobre sonho. Ele teve um sonho dado por Deus. Não era sonho impulso dos seus desejos, das suas vontades, do seu querer, da sua projeção de vida, da sua intelectualidade, dos seus alvos. Não era esse sonho. Esse tipo de sonho é mesquinho. Esse tipo de sonho é egoísta. Ele teve um sonho que Deus deu para ele. Deus colocou na vida dele. E quando Deus colocou um sonho na vida dele, ele tomou aquilo como rumo para a sua vida. Ele abraçou o sonho de Deus. Ele não tentou fazer Deus abraçar o seu sonho. Há muitas pessoas nesse mundo querendo que Deus abrace o sonho deles. Eles sonham, eles projetam, eles querem, eles imaginam, eles vão naquilo que eu disse até agora, coisas grandes, altas, e ficam, Deus, estou te convencendo. Vou fazer campanha, vou dar oferta, vou estar na igreja, vou orar, vou ler, vou jejuar para o Senhor abraçar o meu sonho. Miseráveis. José não. José teve um sonho que Deus deu para ele. E aí o sonho que Deus deu para ele, ele abraçou. E aí ele vai passar por tudo que passa. Por quê? Porque ele não concordava com o que era errado, porque ele era uma pessoa abençoada, e porque ele tinha um sonho que Deus tinha dado para ele. Pronto, atraiu a fúria do inferno. Se você quiser ter inimigos, faça isso. Faça assim, seja desse jeito. E você vai ver inimigos brotarem contra a sua vida. Mas e daí? Acabou a vida? Não. Como ser produtivo então, mesmo debaixo dessa artilharia pesada de Satanás? Como ser um realizador? Como ser efetivo? Vamos observar agora o comportamento dele. Algumas coisas. Eu jamais vou esgotar o assunto, evidentemente, nem tenho essa pretensão, mas vamos ver algumas coisas. A primeira delas, que eu quero salientar, é que enquanto o sonho não era materializado, ele era uma pessoa ativa. Ele já era produtivo com o que ele tinha nas mãos. Tem muita gente pensando, eu vou ser, quando eu for, aí eu vou fazer. Quando eu alcançar aquilo, aí eu... Você quer ver uma coisa? Faz muitos anos que não acontece comigo, mas acontecia no passado. Pessoas chegarem para mim, pastor, olha, quando eu ganhar aquele dinheiro que eu tenho que ganhar, eu vou dar uma boa oferta para a igreja. Pastor, quando eu arrumar aquele trabalho, aí eu vou ser dizimista. Pastor, quando eu for promovido na minha empresa, aí eu vou sustentar um missionário. Então, são pessoas mesquinhas e erradas. Porque elas não entendem que a necessidade de ser ativo deve funcionar na nossa vida nas circunstâncias que nós estamos vivendo. E não como projeção de se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. É fazer o que tem que fazer. Por exemplo, ele teve sonho. Ele sonhou, e nesse sonho ele seria grande. O próprio irmão, os irmãos dele falaram, então você está achando que vai ser grande. O sonho quer dizer isso, é isso que você acredita. O pai dele falou, você está dizendo que você vai governar sobre eu e tua mãe?
Então deram para ele a interpretação do sonho. Ele não tinha entendido. E no dia seguinte, versículo 13, capítulo 37. Jacó, que é Israel, perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando rebanhos? Quem? Venha, pois vou mandar você a eles. José respondeu: eis-me aqui. O que é que eu estou vendo aqui? Estou vendo que José não ficou sentado 13 anos numa cadeira esperando o sonho se confirmar. Ele teve o sonho, uma projeção, ele entendeu o que era porque disseram para ele. E no dia seguinte o pai falou: vem cá, você continua sendo meu empregado, vai lá e faz isso. Eu falei: sim senhor, vou fazer. Perceba, tudo estava bem, não tinha nenhuma dificuldade, e ele estava ali obedecendo, servindo, trabalhando, se dedicando. Mas aí começaram a vir as dificuldades. E ele, como eu disse para vocês, se tornou um escravo. E sabe o que aconteceu? Ele foi o melhor escravo que Potifar teve. A ponto da Bíblia dizer que ele foi tão bom como escravo, tão bom que ele se tornou chefe dos outros escravos. Note, escravo, ele está lá como escravo e se torna o melhor dos escravos. De escravo ele virou mordomo. Ele era um escravo mordomo. O que era o mordomo? Que tinha a chave da despensa. Aquele que controlava as finanças da família, aquele que fazia as compras, aquele que tinha acesso aos bens pessoais da casa, a tudo que tinha na casa. Ele se tornou mordomo, melhor dos mordomos. Era ainda escravo, mas sendo escravo ele foi o melhor escravo, e por isso se tornou um mordomo, e foi o melhor mordomo, a ponto de Potifar dizer: tudo está nas tuas mãos, eu só estou preocupado com o pão que eu como, o resto você cuida. E tudo estava nas mãos dele, ele era o melhor escravo. Aí ele foi preso, e ele se tornou o melhor prisioneiro, virou chefe da gangue. Virou o melhor prisioneiro, estava lá na cadeia, todos os presos já davam continência para ele. Os soldados o procuravam para falar alguma coisa com os outros presos, pediam opinião para ele. Ele já dizia: não, ele é melhor atum do que mortadela no sanduíche da tarde. Prisão chique, hein? Ele já se tornou o melhor dos prisioneiros. Está na cadeia, veja uma pessoa ativa. Ele não está lá nas suas lamúrias: eu estou aqui, eu fiz tudo certinho e as coisas não acontecem. Deus não me ajuda, as pessoas não me ajudam. Cadê meu pai que não vem me socorrer? Cadê meus irmãos que me abandonaram? Oh, vou escrever as memórias amargas de José. Não! Ele está nas dificuldades sendo ativo, trabalhando, tudo está bem, ele está lá obedecendo o pai, mesmo tendo tido sonhos, projetado. Ele vai para a dificuldade e continua trabalhando, ativo, fazendo. Vocês querem me ver muito triste quando alguém diz: pastor, estou entregando o ministério? Por quê, irmão? Estou com muitos problemas, com muitas lutas. Eu fico triste com a pessoa, eu sei que ela está fazendo uma destruição na vida dela com essa atitude. As pessoas podem entregar ministério, podem fazer um ministério, deixar de fazer, vão fazer outro, sei lá, por vários motivos. Mas quando é por isso, está se destruindo, está indo para o abismo. E não enxergam. Enxergam, porque estão vivendo o sonho deles, não o sonho de Deus. Não enxergam. Nessa situação toda de conflito e dificuldade, o adolescente, indo para jovem agora, ele desenvolve o dom dele para poder servir. E ele serve, estando nas dificuldades de vida que ele tem, ele está servindo, como escravo, como mordomo, como prisioneiro, ele está servindo sempre. Eu disse para vocês que ele sonhou e ele não tinha interpretação do sonho. Quem contou para ele o que significava o sonho foram seus irmãos e o seu pai. Mas agora, ele está na cadeia e os dois outros presos, o copeiro e o padeiro, eles têm sonhos e contam sonhos. E o que ele faz? Ele interpreta os sonhos. Então ele pegou um dom de sonhar que ele tinha e ele transformou o dom de sonhar em um dom de interpretar sonhos, para poder através disso servir os outros, mesmo no meio do
o sofrimento que ele estava passando, ele continuava desenvolvendo sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus, servindo, tendo dons crescendo na vida dele no meio das dificuldades. E depois ali na frente Faraó tem um sonho. E o sonho de Faraó ninguém consegue entender, ninguém consegue interpretar. E Faraó fica dizendo: o que eu faço? Eu preciso saber o que é esse negócio de vacas gordas, de vacas magras. Eu preciso entender o que significa esses números 7 nas vacas. Que coisa avacalhada que eu estou vivendo. O Faraó está lá todo confuso. E se percebe que o Faraó está ali pensando ou falando. Aí, o que cuida do vinho, o copeiro olha para Faraó e fala: eu me esqueci, 2 anos atrás eu estava preso e tinha lá na cadeia um cara que interpretou o sonho, ele talvez saiba interpretar o teu sonho. Faraó manda chamar José. E o que José vai fazer? Servir. Ele vai servir o Faraó. Então ele ficou empolgado, mas ele serviu os que estavam presos junto com ele. Ele serviu o seu senhor egípcio, ele serviu o Potifar. Ele está sempre servindo, porque essa pessoa que afetivamente está bem, emocionalmente está bem, ela não deixa de servir. Aconteça o que acontecer, ela não deixa de servir. Ele está sempre servindo. E ele servindo agora é o trampolim que Deus vai usar para tirá-lo de toda a humilhação e começar a levá-lo a um crescimento e uma efetividade produtiva no que ele faz. Quando a gente serve, nós estamos sendo mais beneficiados do que quem recebe o nosso serviço. Jesus disse: é melhor dar do que receber. Aleluia. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Servindo o Senhor. Concordam comigo? Estamos servindo o Senhor. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele nos serviu subindo na cruz do Calvário e morrendo pelos nossos pecados. Mas quando a gente serve, o Senhor olha por nós. Deus o ressuscitou dos mortos e o fez Senhor e Cristo, nome sobre todo nome nos céus e na terra. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o servo, não que ele é o Senhor. Por quê? Porque serviu. Quem serve, fala para o seu irmão: quem serve, serve, irmão. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Só quem serve, serve. Quem não serve, não serve para Deus, não serve para as pessoas, não serve para a sociedade, não serve para a igreja, não serve para nada. Agora quem serve, serve para tudo. Ele está sempre servindo. Seus conflitos não fizeram dele um revoltado. Não. Revoltado, não faço mais nada porque ninguém me valoriza. Não fizeram dele um revoltado. Servia. Segunda coisa, já eu termino, irmãos, fiquem tranquilos aí. Ele priorizou a integridade ao prazer. Ele achou mais valioso ser íntegro do que curtir, ser reto do que curtir. Capítulo 39, o final do versículo 6 diz assim, que José era bonitão que nem eu. José tinha um belo porte e boa aparência. Olhem para cá, para entenderem a mensagem. José tinha um belo porte e aparência, era um garotão, bonitão. Sabe aqueles adolescentes assim virando homem? Agora ele já era um jovem, quase homem. Talvez, agora eu estou especulando, ele está na casa de Potifar, ele já está servindo lá, ele já alcançou posição, ele já é o mordomo da família. Talvez está com 25, 26 anos, 27, todo vigor, toda beleza. A mulher de Potifar é safadinha. Mulherzinha piriguete. Baixou pombagira nela. E diz o versículo 7 que depois de algum tempo a mulher de Potifar pôs os olhos no José e lhe disse: venha para a cama comigo.
Pensa naquele rapazão bonitão, cheio de hormônios, que olhava para a mulher. E vem a mulher do chefe, vem deitar na cama comigo. Talvez ele podia pensar assim, como as pessoas medíocres pensam: estou com tanto problema, ninguém me entende, eu tenho que desafogar, eu tenho que curtir, eu tenho que aproveitar, eu tenho direito de ser feliz. Não, cara bem resolvido, um cara afetivamente resolvido, tratado, emocionalmente tratado, em meio a um monte de conflitos, o que ele faz? Ele, porém, versículo 8, recusou e disse à mulher: escute, o meu Senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem Ele passou às minhas mãos. Não há ninguém, versículo 9, nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria o tamanho a maldade e pecaria contra Potifar? Pecaria contra Deus. A integridade para ele vale mais do que prazer, do que curtição. Pessoas para ganhar R$1 a mais perdem a integridade. Para ter um prazerzinho de 15 minutos, perdem a integridade, jogam no lixo. Porque estão cheios de problemas. Olha esse adolescente, olha esse jovem que não tinha um pastor para pregar para ele, olha esse adolescente que não tinha uma igreja com louvor desse para se animar e se fortalecer, olha esse adolescente que não tinha uma Bíblia para ler, que não tinha, mas que tinha um temor a Deus a ponto de dizer: tudo que eu fizer de errado é uma ofensa contra Deus, então eu não faço por causa de Deus. Como é que eu poderia pecar contra Deus? Não é um revoltado. Como é que Deus me deixou ter esse nariz feio desse jeito? Como é que Deus deixou que eu tivesse essa complexidade física? Como é que Deus me deu esses pais duranga? Eu podia ter nascido num berço de ouro. Como é que Deus não cuidou do meu casamento? Como é que Deus, Ele não é assim. Ele não está lá. Como é que Deus deixou meus irmãos fazerem isso comigo? Como é que Deus, Ele está lá dizendo: eu não vou pecar contra Deus. Isso é integridade, isso é caráter. A integridade está acima do prazer e da necessidade, e ele se mantém em integridade. Terceira coisa, na conduta dele, que serve de exemplo para nós: ele se mantém emocionalmente saudável. Em todos esses 13 anos de martírio, de sofrimento, de perseguição, de calúnia, de injustiça. Para quem não conhece a história, ele foi preso porque a mulher levantou uma calúnia contra ele. Ela mudou a história. Ela inverteu, ela mentiu. Ela disse que ele deu em cima dela, e é lógico que o marido, Potifar, falou: ele é só um escravo, eu vou acreditar na minha mulher, e jogou ele na cadeia. Nesses 13 anos ele se mantém emocionalmente saudável. Por que eu entendo isso? Vamos olhar a história como um todo. Agora, os 13 anos da história. Como que ele está? Eu chego em duas situações que me mostram que ele está emocionalmente saudável. Portanto, afetivamente bem. Por dentro ele está bem, o coração está bem, a mente está boa. E com isso a emoção está legal. Duas coisas. Primeiro, ele é uma pessoa sensível. Lá no final já, de todo agora ele já é governador. Agora ele já galgou a posição maior, de destaque em todo o reino, em todo o império. Agora ele ganhou a eleição, agora ele está lá em cima. E lá em cima ele se mostra uma pessoa sensível e uma pessoa não vingativa. Duas características de uma pessoa afetivamente estabilizada. Uma pessoa de emoções boas e curadas. Não é vingativo e é sensível ao erro dos outros, à fraqueza dos outros.
Lá na frente toda a história vem à tona, os seus irmãos são desmascarados, são revelados, tudo o que aconteceu, eles se enchem de medo, eles ficam... E nessa passagem, nesse momento, pelo menos no capítulo 39, no capítulo 42, 43, 45 de Gênesis, pelo menos você vai encontrar 6 vezes José chorando. Não, ele não está chorando por suas dores. Em nenhum momento ele foi preso, você não encontra ele chorando. Ele foi traído, a Bíblia não diz que ele ficou chorando. Ele foi injustiçado, fizeram calúnia contra ele e ele não ficou chorando. Mas agora quando ele reencontra os seus irmãos e vê os seus irmãos humilhados, ele chora com compaixão dos seus irmãos. Poxa, o cara está sensível depois de tudo. Ele vê o seu pai que volta, e ele tem um encontro com o pai, ele chora ao ver o seu pai. Aí os seus irmãos pensando, puxa, aquele que nós colocamos no poço, aquele que nós vendemos como escravo, agora ele é o governador, ele manda matar ou viver, ele tem toda a autoridade, vai acabar com a nossa vida, e eles estão ali ajoelhados, chorando, pedindo misericórdia, e a Bíblia diz que ele se levanta e fala, vem cá, não fiquem assim, eu vou cuidar de vocês, eu vou dar comida para vocês, traga o pai, vem morar todo mundo comigo no palácio, eu vou dar as melhores coisas para vocês. Quem é que faz isso, gente? Alguém que está bem, alguém que está bem. Somente esse tipo de gente é que faz isso. Os medíocres são vingativos. A minha vingança terá sabor de mel. Os medíocres são assim. Eles são vingativos. Deus manda fogo, queima, destrói, mata, acaba com os meus inimigos. Deus. São os vingativos, pessoas doentes emocionais, afetivamente doentes. Ele não, ele também. Teve toda a oportunidade para se vingar, mas a essência dele era fazer o bem. Uma pessoa boa por dentro, ela mantém a sua essência. Aconteça o que acontecer, a essência dele era ajudar, era servir, era cuidar. Então podiam fazer o mal para ele, ele retribuía fazendo o bem. Era o que estava nele. Aquela ilustração que vocês devem conhecer, pelo menos uma parte de vocês conhecem, deixa eu contar para os outros, do escorpião e do sapo. É antigo isso, né? Então a maioria aqui sabe que todo mundo está com a síndrome de Dia. Aqui, estava lá querendo atravessar o rio, o sapo e o escorpião. E é lógico que para o sapo era fácil, ele entrava na água, ele se dava bem com a água e pulava. E o escorpião não sabia nadar, e não tinha como atravessar o rio. Aí o sapo falou, te dou uma carona, sobe aqui que eu te levo. Aí o sapo levou o escorpião. Quando chegou do outro lado, o escorpião desceu e deu uma picada no sapo. Ai! No outro dia eles estão querendo voltar para cá. E o sapo faz a mesma coisa, sobe aí que eu te levo. E os outros bichos da floresta ali falam, você é louco, você viu o que ele fez? Você ajudou ele, atravessou o rio e ele deu uma bicada depois. Aí o sapo falou, cada um faz o que tem na sua essência. A essência dele é essa, é picar, é fazer o mal. A minha não é essa. Sobe aí, escorpião, vamos para lá. É uma pessoa bem. Ela mantém a essência no meio das adversidades. Ela mantém o teor dela. É por isso que é o problema de ser um crente oco, vazio, religioso, que está acostumado com a igreja, mas que não deixa as coisas de Deus mudar o seu ser. Não tem essência. Na hora que vem as dificuldades, age do jeito que sente, do jeito que quer, que acha. Não tem essência. José tinha essência. E eu termino dizendo que a última situação é que ele confiava que Deus estava no controle de tudo. Isso é uma frase muito dita, mas é dita sem responsabilidade. Se eu falar aqui, diga que você confia em Deus e que Deus está no controle de tudo, todos nós vamos dizer, Deus está no controle de tudo. Mas o primeiro problema que acontecer, a gente vai fazer o quê? Tem gente que fala, Deus está no controle de tudo e desmorona. Deus está no controle de tudo e fica nos cantos. Deus está no controle de tudo e larga tudo. Ué? Não, ele não. Ele sabe, Deus está no controle de tudo. Olha o capítulo 45.
Gênesis 45, versículos 7 e 8. Seus irmãos se encontram com ele, deixa eu apresentar o contexto. Seus irmãos se encontram com ele, ele é o governador. Os irmãos chegam perto, aquela cena que eu falei, eles estão se sentindo humilhados, com medo, assustados. Ele vai se vingar, ele vai nos matar, ele vai acabar com a gente. No versículo 7, ele diz assim: Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. O que ele está dizendo? Não, fiquem tranquilos, não foram vocês que me jogaram no poço, foi Deus que me jogou no poço. Não, fiquem sossegados, não foram vocês que me venderam como escravo, foi Deus que me deixou ser escravo. Não fique preocupado, Potifar, porque você me colocou na cadeia, foi Deus que permitiu que eu fosse para a cadeia. Não, piriguete, não fica preocupada não, que me assediou e mentiu e caluniou, foi Deus que permitiu que tudo isso acontecesse. Não fica preocupado, fica tranquilo, é Deus que está cuidando na minha vida, porque eu bem sei que todas as coisas acontecem em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus. Fique tranquilo, é Deus que está na frente de tudo, é Deus que está controlando tudo. As coisas ruins que aconteceram, só aconteceram para eu poder chegar no Egito, e para no Egito Deus me colocar como governador, e para Deus me tornar efetivo naquilo que faço, e que as minhas mãos fossem produtivas. Foi Deus que permitiu tudo isso na minha vida. Aleluia! Aleluia! Quando alguém crê que é Deus que está no controle, ele entrega-se a Deus. Vamos cantar. Vou convidar vocês a ficarem em pé. Eu já volto. Eu já falo mais alguma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia toda aponta numa só direção: Jesus.
Toda a história bíblica, toda a doutrina, toda a geografia, toda a cultura bíblica aponta numa direção: Jesus. José é um tipo de Jesus. É um tipo amado do Pai, o preferido do Pai, que é enviado aos seus irmãos que estão trabalhando. E os seus irmãos o desprezam, o odeiam com seus pecados, porque esse amado do Pai veio indicar os pecados, veio dar as más notícias para o Pai: olha, os teus filhos estão corrompidos, não tem nenhum justo. E os seus irmãos o jogam no poço, o entregam, vendem ele por 30 moedas. Ele passa a ser como que um escravo, carregado de lá para cá, zombado, escarnecido, esbufeteado. Mas Jesus foi além de José, porque só tem um Jesus. Ele experimentou a morte, ele foi colocado na cruz. Por quem? Por você, pelos seus pecados. Por mim, pelos meus pecados. Ele foi colocado na cruz, ele foi pregado lá. E ele morreu. Depois ele ressuscita, ele aparece aos discípulos e está todo mundo meio envergonhado, todo mundo, Pedro pensando: ele vai me acusar, ele vai me condenar. Todo mundo assim meio encabulado. Ele aparece aos discípulos e ele diz: não fiquem assim, tudo aconteceu porque o Pai estava no controle, era necessário. Mas fiquem sossegados, porque agora eu subi do meio dos mortos e Deus me fez Senhor e Cristo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E todo aquele que crer em mim, ainda que tenha me colocado na cruz, todo aquele que crer em mim será salvo. Assim como José disse: eu vou cuidar de vocês, eu vou dar comida para vocês, venham morar comigo. Jesus também está dizendo para todos neste mundo, para você que está aqui hoje, Ele está dizendo: venha a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Venha, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, você que sente suas culpas e pecados, venha a mim e eu darei descanso para você, para sua alma. Aquele que crer em mim será salvo. Os irmãos de José estavam lá pensando: estamos condenados. José disse: não, fiquem tranquilos, eu vou salvar vocês. Venham a mim, venham morar comigo. Só precisava isso: venham para o Egito aqui morar comigo no palácio. Só isso que precisava. Jesus diz a mesma coisa. Você sabe dos seus pecados, da sua culpa, do que você fez essa semana, do que você falou, da maneira como você tem vivido. Você sabe. E talvez pense que você veio numa igreja para receber acusações. Não. Você pode se sentir humilhado quando um pregador como eu fala contra o adultério, fala contra o roubo, fala contra a mentira, a desonestidade, a falta de integridade. Você pode se sentir ofendido e pensando: estão querendo me destruir. Não. As más notícias são contadas para que você chegue a Jesus e Ele possa te abraçar e dizer: venha para mim, venha, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar. Não, tinha que acontecer isso, eu tinha que morrer naquela cruz por você, para cuidar de você. E é isso, exatamente isso que está acontecendo agora. Agora o Senhor Jesus, através da minha vida, está dizendo para você: se você crer em mim, eu vou cuidar de você. Se você entregar sua vida a mim, eu vou cuidar de você. Eu quero convidar você que quer entregar-se a Jesus e dizer: seja então o meu Salvador. Eu aceito o teu plano. Eu aceito que o Senhor me receba para eu viver aqui contigo. Você quer entregar-se a Jesus? Você quer se reconciliar com Ele? Você quer voltar para Jesus? E aí, me conta, o que o grupo pequeno e o apacentar representam para você? Relacionamento.
Eu tinha dificuldade em me relacionar com as pessoas, porque eu era alguém bem fechado. E nos Gêmeos, a primeira vez que eu fui, quando o Henrique me chamou, eu vi as pessoas nos Gêmeos que elas se abriam, elas podiam tirar dúvidas, elas tinham essa liberdade. E isso fez com que eu me abrisse também. Isso fez com que eu crescesse espiritualmente, com que eu amadurecesse, com que eu tivesse um relacionamento melhor com Deus e, consequentemente, um relacionamento melhor com as pessoas. E tudo isso, juntamente com a Apacentai, me ajudou muito a crescer espiritualmente, porque com os devocionais diários eu passei a ter mais compromisso com Deus, e isso fez com que eu amadurecesse, e isso tudo transformou a minha vida. O lançamento da Agenda Apacentai 2023 virá acontecer dia 3 de dezembro e você não pode ficar fora disso. Adquira o seu voucher até dia 15 de novembro por apenas R$ 60. Você pode adquirir indo na livraria, através dos QR Codes nas pilastras ou pelo site www.obpcmandaqui.com.br. E esse ano temos uma novidade. Será lançado juntamente com a Agenda Apacentai, o Apacentai Kids. Você, pai ou responsável de uma criança, fique atento e se organize, pois em breve teremos mais informações. Apacentai 2023. Valores.